E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Logos, a ferramenta mais completa para você estudar a Bíblia e a teologia com mais profundidade e facilidade do que nunca. Eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos e seu apresentador. Se você tem interesse em saber mais sobre como estudar a Bíblia, como preparar sermões, conhecer a vida de pastores, pregadores que têm influenciado a nossa vida, o nosso ministério e saber como é que eles estudam, esse é o podcast para você. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o reverendo Mauro Meister, pastor e professor que tem sido bênção na vida de muitas pessoas através de seu ministério. Então acompanhe toda a nossa conversa para aprender mais sobre sua jornada e também como tem sido a sua rotina de preparação de sermões. Mauro, seja muito bem-vindo ao podcast do Logos. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Muito bem, Saor. É um prazer, uma alegria estar com você. E depois de muitas idas e vindas, conseguirmos chegar nessa data, né? Porque eu já desmarquei tantas vezes. Verdade. Foi uma correria, hein? Então a gente marcar, remarcar, mas faz parte, inclusive, do porquê que é interessante a gente gravar esse podcast com você também. Porque você é alguém muito corrido, é alguém que tem um ministério muito ativo e mesmo assim tem produzido sermões profundos que têm edificado a igreja. E aí fica a pergunta, né? Como conciliar isso? Como o Logos pode ser uma ferramenta para ajudar? São coisas interessantes que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui hoje, né? Mas, Mauro, aproveita e fala um pouco do teu ministério, apresenta um pouco mais desse seu ministério, de como você tem servido, de quem você é, para o pessoal que talvez ainda não esteja tão familiarizado com você. Legal. Saor, eu sou pastor já há 34 anos. Essa é a minha coisa boa. Eu sempre fui em 90, então dá para eu lembrar, porque geralmente eu não lembro o número, não lembro data. Então, o casamento e o ministério é sempre 24, foi 90, 34, fica fácil. É isso então, aí, eu sou ajuda. pastor há 34 anos. Sempre fui muito envolvido com a área da docência. Então eu sou professor na área teológica, né? Eu formei no seminário, minha ordenação foi 31 de dezembro de 1989. Olha aí. Naquele famoso culto da passagem, né? E aí, já em janeiro, eu comecei a ensinar no seminário lá em Goiânia, no seminário presbiteriano, e sempre tive envolvido na docência. Então, ministério pastoral, junto com docência, e finalmente eu me envolvi com educação cristã, ali no começo dos anos 2000. Então, acrescentei mais um tab aí no browser da vida, né? E alguns anos atrás, ali em 2011 para 2012, eu fui desafiado a plantar uma igreja. Então começamos uma plantação de igreja aqui na Barra Funda, em São Paulo, onde eu moro. E foi mais um tab então. Então essas são as grandes áreas, né? Que Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar, de caminhar, de desenvolver coisas que no meu coração e na minha vontade devem ser para o reino de Deus. Muito bom. E rapaz, a docência começou muito cedo então ali, né? Você falou que se formou em dezembro e janeiro já estava dando aula? Rapaz, na verdade eu fui subornado, Saul. Como é que é essa história aí? Um ato de suborno. Eu era muito... Deixa eu voltar. Antes da minha conversão, eu era um aluno muito vagal. Eu estudava arquitetura. Na escola, eu sempre só estudava para passar com 5. Na minha época era 5 ainda. Olha aí. E depois da conversão, eu me tornei um aluno aplicado. Então, eu era um bom estudioso de grego no seminário. Legal. E também nos limites de hebraico. Só que aí o professor que dava hebraico e dava exegese lá pra gente precisou sair do seminário e não tinha quem ficasse no lugar. E a liderança do seminário naquela época ajuntou verbas,
dinheiro de missões e me mandaram para fazer um curso. Eu estava ainda finalizando meu curso de seminário, eles me mandaram para Israel para fazer uma imersão. Uau! E eu passei alguns meses ali em Israel fazendo uma imersão em hebraico moderno junto com o hebraico bíblico. Isso foi ali nos meses de outubro, novembro, dezembro de 89. Voltei, fui ordenado e já comecei a dar aula imediatamente depois no seminário. Então, foi uma correria, então foi um suborno. Eu recebi um curso para estudar e me aprofundar e voltar e continuar estudando para ensinar, né? Porque recém-formado e assim, foi uma correria, né? Mas foi interessante. São caminhos aí de Deus. Muito legal essa história. Muito legal essa história. Coisas... Bom esse suborno, viu? Gostei desse suborno. Bom, eu pensei, quando você estava falando de suborno, que alguém tinha dado Logos para você começar a dar aula lá. O Logos foi um pouquinho depois. O Logos, eu ganhei de presente o primeiro pacote Logos de uma igreja que ajudou no meu sustento durante o meu mestrado e o meu doutorado. Que legal. Um membro dessa igreja veio dos Estados Unidos em 1998 e trouxe em disquetes de 3/4. Não era CD ainda não, tá? Não. Eu lembro do disquete ainda, viu? Eu lembro do disquete. Eu tenho os disquetes. E aí, então, aquele irmão, Mike Aoun, trouxe aquele material do Logos em 98 e eu comecei a usar em 1998 o primeiro pacote do Logos. Mas o que eu ia contar é que, assim, Deus me deu alguns privilégios interessantes, sabe, Taor? Em 1985, eu fiz o meu primeiro curso de hermenêutica formal. E foi com um senhorzinho muito simpático chamado John Stott. Só ele? Só ele. Senhorzinho interessante. Enquanto eu estava lá estudando, lá no London Institute for Contemporary Christianity, foram ali 2 meses de estudos, eu completei meus 21 anos, eu tenho uma foto de John Stott cantando Happy Birthday to You, com bolo e tudo. São privilégios que Deus certamente concedeu aí ao longo da história, né? E eu não consigo esquecer, rapaz, aquele curso e as pregações do John Stott durante aquele período. Eram de encher o coração, aquele momento meu de descoberta da teologia, né? Eu vinha de um background arminiano e lutando para entender calvinismo, arminianismo, e ele pregando, ensinando hermenêutica ali durante aqueles meses. Eu tenho um livrinho assinado daquela viagem, daquele curso que eu fiz em 85, de um livro recentemente lançado por um professor que me deu aula também, já não senhorzinho, mas meio jovem, chamado James Sire. Nossa! Ele assinou para mim o The Universe Next Door. Universo ao lado. É um clássico sobre cosmovisão, né? Isso, foi meu primeiro contato com esse tema. E eu tive... Isso em 85 também, com James Sire? 85, Eita, ano abençoado, hein? Foi uma sequência de cursos lá no Instituto de Londres. Então, tive o James Sire, tive o John Stott, e teve um outro irmão que levou a gente para estudar. Uma das aulas foi no Museu de História Natural de Londres. Foi com então, não tão velho, jovem ainda, um senhor chamado Ralph Winter, que nos levou e foi dando aula assim, na casa de Darwin. Foi dando aula. Então, assim, eu comecei com grandes mestres aí que abençoaram muito minha vida lá naquele começo. Eu não tinha nem a dimensão do que tudo aquilo significava, sabe? Sim. Eu estava fazendo meus 21 anos de idade naquele momento, quando todas essas coisas aí vieram, e eu aprendi muito ali naquele período. Aí depois eu
fui fazer seminário. Então eu voltei daquele momento lá, fui para uma instituição, tinha passado por uma instituição liberal, teologicamente, antes. Olha. Mas que eu já estava vacinado pela literatura de um outro senhor chamado Francis Schaeffer. Aí sim. Isso em 1984. E 85 eu fiz esses cursos, e aí logo imediatamente eu comecei o meu curso no seminário lá em Goiânia. O meu primeiro professor de teologia sistemática foi um senhor ainda jovem, chamado Heber Carlos de Campos. Uhum. E esse o pai, né? Esse o pai, Depois, quando eu voltei, eu dei aula para um outro senhor chamado Heber Carlos de Campos Júnior. Olha, que legal, rapaz. Então tem muita história legal aí daquele tempo e muita coisa para ser muito grato a Deus por portas, oportunidades, momentos, né, que Deus me proporcionou. Nesse período, nessa década, eu construí algumas amizades muito preciosas. Eu recebi um convite para ser pastor auxiliar de um pastor que era jovem na época, chamado Augusto Nicodemos. Rapaz, quem é esse, né? Nunca ouvimos falar, né? E eu fui lá para Recife, a gente gastou um tempo juntos, mas depois ele mesmo foi estudar e logo depois eu saí também para fazer o meu mestrado. Então esse pastorado junto não funcionou. Uhum. Anos depois, quando ele voltou e eu voltei, eu fui membro congregante na igreja que ele era pastor, ali no Campo Belo, aqui em São Paulo, que na época chamava a Igreja Suíça de São Paulo. Era uma igreja étnica e eu frequentei ali uns 2 ou 3 anos, eu acho, junto com a minha família, até que eu fui pastorear uma igreja. Muito bom, rapaz, quanta história, viu? Dá para tornar o podcast só uma conversa sobre essas histórias aí, as conexões com todas essas pessoas que têm contribuído tanto para o nosso crescimento, nossa edificação. Você teve contato com grande parte delas, é muito legal isso aí. E que fique claro que eu sou jovem, não sou velho, mas esse ano eu faço 60. Você já faz 60, Mauro? Rapaz, eu achava que você estava no início dos 50 ali. Rapaz, tá bem, viu, Mauro? Olha aí, a barba já denunciou. O cabelo, tem gente que me acusa de pintar o cabelo, não pinto. Nunca chegarei a esse ponto, mas é verdade. E, inclusive, a parte mais importante do que hoje sou é que eu sou avô. E essa é uma alegria muito grande. Muito bom. Rapaz, sobre o cabelo, eu acho que eu não vou ter essa sorte de chegar nessa idade aí, cabelo preto ainda não, viu? O meu já tô cheio dos fiozinhos brancos aqui, eu tô com 30, né? Tô cheio dos fiozinhos brancos perdidos aqui. E meu pai, eu acho que uns 35, 40 no máximo, a cabeça já tava branca. Então é de família. Você é candidato àquela promoção do Burger King, inclusive, eu acho. Qual é? Qual é essa promoção? Não tô sabendo não, como é essa aí? Eu não sou não que eles estavam dando um Whopper para quem é calvo, era só chegar e mostrar a cabeça. Meu Deus, candidato, olha aí. Não, Deus guarde aí, deixe só as entradas. As entradas, rapaz, é de família também. Meu pai tem até hoje, mas continua o cabelo. E até meu filho mais novo, o Caleb, tem 2 anos e tá ali já tem as entradinhas. Então de família. Eu tenho umas entradas boas também. Meu filho reclama que recebeu essa herança de mim. Pois é. Mas o meu é assim, orando ali o Senhor para manter só as entradas, né? Não caminhar mais não. Agora só para terminar de entender um pouco mais isso aí, porque é muito interessante que você falou que em 85 você já estava ali aprendendo no Instituto de Londres, né? Mas isso aí então você tinha 21 anos. Quando foi que você se converteu? Vamos só voltar um pouco para entender essa questão do processo aí das datas e tal. Quando foi que você se converteu? Você tinha quantos anos? Que ano era? Eu sou aquele famoso criado na igreja. Ok. E assim, eu nunca definitivamente saí da igreja, mas vivi toda a minha adolescência e juventude ali em rebeldia, de fato, na igreja, mas afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu tinha sempre aquela consciência
o pecado me perturbava. Uhum. Volta e meia aquilo batia no meu coração, batia na minha mente. E eu estava na universidade fazendo arquitetura e vivendo esses caminhos tortuosos aí longe do Senhor, apesar de estar presente relativamente na igreja. Uhum. Eu fui passar umas férias, eu sou original lá de Porto Alegre, parte da Olha família só. ainda está lá, e eu fui passar umas férias lá, fomos para as praias, e eu resolvi vir embora, porque eu estava muito afundado em coisas pecaminosas. Eu tinha essa Uhum. consciência. Uhum. E ia chegar o carnaval. Falei, se chegar o Eita. carnaval aqui, aí pronto, aí eu vou me afundar de vez, né? Aham. E resolvi vir embora de Porto Alegre para Goiânia, Qual era a sua onde idade nessa eu, época aí? onde eu cresci. Então, rapaz, eu fico tentando fazer aqui o cronograma, ou foi em 82 ou 83. Eu já Aham. estava na universidade, eu entrei, na verdade, 83 ou 84. Eu creio que foi entre janeiro e fevereiro de 84. Eu entrei na faculdade em 82, estudei um ano, foi por ali. E eu resolvi vir embora. Peguei um ônibus, entrei no ônibus lá na rodoviária de Porto Alegre, sentei no primeiro banco, era o meu assento, era uma viagenzinha de uns 2.000 quilômetros. Eu nem lembro se tinha que trocar de ônibus. E eu lembro que eu sentei ali naquela cadeira e eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, a partir de hoje minha vida é diferente. E de fato eu saí outra pessoa daquele ônibus 2.000 quilômetros depois. Meus pais não me reconheceram, falei, quem é esse que fizeram do meu filho? Eu só queria estudar a Bíblia, eu só queria ler a Escritura. Foi assim uma conversão de fato nos hábitos, na vida e tudo mais. E a partir dali, um pouquinho depois, veio. Aí eu comecei a pregar, comecei a ensinar, comecei a estudar. O primeiro Isso ainda livrinho em que eu. 84. Isso ali por 84, foi tudo muito rápido. Aham. No começo de 84, em 85, primeiro semestre, eu fui para um seminário da denominação na qual eu estava, que era Aham. liberal, é um seminário Aham. liberal, mas eu já estava vacinado, já tinha Sim. lido o Francis Schaeffer, alguma coisa, o Deus que Intervém. O Deus que Intervém Sim. foi assim uma chave de mudança na minha mente. E Que era bom. uma primeira edição, o editor na época era o Vadislau Gomes, que Sim, é grande o pai Vadislau. do Davi Gomes, um grande amigo. Aham. E no fim tinha, e tem até hoje nas edições, um vocabulário, porque eu não entendia aquele vocabulário na área Olha só. filosófica. Aham. E ali eu li a trilogia, A Morte da Razão, eu li e não entendi nada, mas eu li. E quando eu fui para esse seminário, eu estava vacinado. Então, Legal. Deus usou esses meios aí para me livrar. Então, a minha conversão foi ali no começo de 84. 84. 84. Em 85, primeiro semestre, eu fui para o seminário. No segundo semestre, eu fui para esse curso lá em Londres. Uhum. E aí, em 86, eu entrei para o seminário presbiteriano. Foi essa, Rapaz, mais ou menos essa cronologia aí. bem realmente ligeiro aí, viu? De uma hora para Isso, outra aí, muitas mudanças. Muitas muito mudanças, muito rápidas, bom. né? E hoje em dia você está aí com várias atividades na igreja, na docência, servindo a Deus de várias maneiras, ainda sendo avô, né? Que a pessoa também gasta um bom tempo nesse trabalho de ser avô, né? Um trabalho gostoso. Bom demais. Então, a gente sabe que é uma correria grande. Tanto que foi difícil a gente conseguir marcar aqui, né?
Foi de verdade, é muitas verdade. idas e vidas aí, mas conseguimos, É, estamos aqui nessa conversa gostosa. eu sou professor, né, na área de teologia. Até ano passado eu era o diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Passei esse bastão. Hoje eu sou um professor lá na casa, então tem muitos módulos, muita coisa, muito ensino. Eu sou pastor titular na Igreja Presbiteriana Barra Funda, que é essa igreja que nós plantamos aqui. E eu trabalho já há mais de 15 anos. Eu sou um fundador da Associação Internacional de Escolas Cristãs no Brasil. Então, esse é um ministério que eu tenho aí há muito tempo, né? E eu tenho dedicado boa parte da minha vida a esse trabalho, porque eu acredito que a educação escolar cristã é o grande braço-chave, se nós queremos ver o braço-chave da igreja, se nós queremos ver uma mudança de fato no horizonte do nosso país e no mundo. E Deus tem usado a educação cristã, né, em muitos lugares para mudar cenários, porque você começa a trabalhar a visão de mundo de uma criança a partir de uma perspectiva bíblica logo no começo, e elas vão fazer grande diferença lá na frente, como líderes, como pais, mães, membros de igreja, mas sólidos na sua cosmovisão cristã. Então a gente trabalha para que as escolas cristãs elas existam, elas cresçam, elas sejam fundadas, e assim a gente tenha uma educação cristã e um movimento educacional cristão no Brasil sólido. Então isso dá trabalho. É isso aí, eu imagino, com certeza. Mas é extremamente relevante, né? Às vezes a gente fica querendo ensinar cosmovisão. Você falou do Universo ao Lado, por exemplo, do James Sire, um clássico sobre cosmovisão, visão de mundo, como viver o cristianismo a partir do entender a realidade, né? E às vezes a gente quer ensinar isso quando o cara já está na universidade com 19, 20 anos, já está com a visão basicamente formada ali, né? E agora a gente tem que trabalhar em reformar aquela visão, né? Apesar de que reformar é legal, né, Mauro? Você gosta de reformar, né? Com certeza, esse negócio de reforma é bom. Deus faz coisas, Deus converte gente na universidade, com certeza. É isso aí. A minha conversão foi lá, né? Uhum. Mas quanto mais cedo Exato. você sedimentar esse caminho. Então, eu tive a oportunidade de ter meus filhos em escolas cristãs e eu posso dizer que isso fez grande diferença na vida deles, faz grande diferença na vida deles. Benção. E é justamente essa importância da educação, né? Às vezes a gente tá ali na igreja e tem 1, 2, 3, 4 horas de atividade na semana, enquanto as crianças passam ali dezenas de horas nas escolas. Se a gente não está ensinando elas a pensar para a glória de Deus, a viver para a glória de Deus, a gente tá começando uma disputa injusta ali, né, basicamente. Eu sempre falo isso, eu dou muitas palestras, né? O ano letivo oficial no Brasil são 200 dias letivos. Olha aí. Você colocar no mínimo 4 horas, mínimo, porque geralmente é mais, são 800 horas. Olha Se você isso. pegar a educação formal na igreja, supondo que essa criança vá todos os domingos para 1 hora de escola dominical, ela vai ter 52 horas. Olha Se isso. os pais todos os dias derem 1 hora de educação bíblica formal para os seus filhos em casa, considerando que vão de domingo a domingo, são 365. 365 mais 52 horas vai dar 400 e poucas horas. A escola continua ganhando. Muito. Então, o secularismo entra na cabeça das crianças muito cedo. Sim. E está cada vez pior, Com certeza. Os projetos que a gente tem aí no governo, e eu estou nessa batalha aí, nesse momento, né, que é uma batalha contra um sistema educacional que é só morro abaixo, abaixo. Então a gente está aí nessa luta, isso é motivo de muita oração nesse momento no Brasil.
Com toda certeza. Tá aí até uma sugestão importante de pedido de oração para cada um dos que aqui estão nos ouvindo, né? Orarmos pela educação do país, orarmos para que Deus levante mais pessoas para caminhar aí e serem luz nessa área tão importante para nossa cultura, para nossa vivência, para nossa sociedade. E, Mauro, em meio a tudo isso, né, em meio a essa batalha tão grande e relevante com a educação, você também está aí sempre preparando sermões, você está sempre aí estudando a palavra, dando aulas. Como é que é a sua rotina? Como é que você concilia? Fora os 3 cafés que você já tomou aí, que você me disse já agora de manhã, como é que você concilia tudo isso? Fala um pouco de como é a sua rotina, daqui a pouco a gente afunila mais nos sermões, mas diz aí pra gente. Ok. Olha, em termos de rotina, né, eu não durmo muito, durmo pouco, estou sempre devendo no sono. E tá aí com 60 anos, mas não parecendo, viu? Tá bom rapaz, tá bom. Mas eu tô quase sempre em dívida. E eu sempre calculo, ok, eu tenho compromissos amanhã, tal hora. Então, meu projeto sempre é acordar 1h30 antes de qualquer coisa. Então, primeira coisa, eu vou acordar, vou tomar meu primeiro café. Geralmente eu não como pela manhã até o meio-dia. Não é religioso, é um jejum intermitente mesmo. A não ser que me ofereçam comida. Se puser comida na minha frente, eu vou comer. Mas se não puser, eu vou tranquilo até o almoço. E aí a primeira coisa eu vou fazer minha leitura bíblica. Minha leitura bíblica e a minha oração. Então eu gasto aí algum tempo lendo a Escritura e orando, rogando a Deus pelo dia, pelas coisas que tenho que fazer. Tem dias que a correria é grande e aí você tem que fazer aquelas coisas corridas. Não é legal, não é bom, eu gosto de fazer isso com calma, né? Então, geralmente eu leio pelo menos um capítulo ou um trecho significativo da Escritura. Eu uso uma Bíblia, vamos fazer aqui um merchan da Sociedade Bíblica do Brasil. Gosto muito. Eu estou usando, a gente vai falar um pouquinho sobre versões, né? Eu estou usando muito a NAA, Nova Almeida Atualizada. E eles lançaram uma Bíblia chamada Jornada. Essa Bíblia tem essas margens ao lado aqui. Então, o que eu faço? Eu pego e vou fazendo as minhas anotações nessas leituras. Não dessa maneira aqui. Essa aqui eu vou explicar daqui a pouco o que são essas anotações aqui específicas. Mas eu faço anotações básicas e, geralmente, depois que eu faço a leitura e a anotação, eu pego uma Bíblia de estudo. Tem muita gente que acha que Bíblia de estudo é uma coisa não presível, que um scholar não deveria usar a Bíblia de estudo. Que bobagem. Se você olhar aqui atrás, eu tenho aqui, Bíblias de estudo, e lá atrás, minha coleçãozinha, fora as Bíblias de estudo que eu tenho no meu escritório. E no Logos. E no Logos. Em viagem, eu carrego as Bíblias do Logos, obviamente, no meu iPad. E aí eu faço essas leituras, eu leio. Por quê? Porque minha cabeça já não guarda todas as informações. E o estudioso que escreveu notas em Bíblias de estudo, ele teve que usar aquele tempo ali e aquele pequeno espaço para trazer o que é essencial. Então, aquilo ali desperta muita coisa, serve para eu complementar as minhas anotações. Quando eu tenho tempo, às vezes eu leio mais de uma das anotações das Bíblias de estudo. Elas divergem, são diferentes, né? E isso enriquece a percepção que você tem do texto. Então, é uma coisa que eu recomendo para qualquer um. Mas as notas não são inspiradas. Não são mesmo, não. Claro. Assim como o meu sermão não é inspirado e nem os resultados dos meus estudos são inspirados. Mas a gente vai ao texto inspirado, procura a verdade de Deus, né? E geralmente, Saul, eu vou orar em cima do texto que eu li. Seja uma narrativa, seja uma epístola, seja um salmo.
todo texto da Escritura é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Amém. Eu lembro sempre desse verso e eu oro assim: Senhor, nessa manhã o Senhor me ensina, me corrige, me repreende, me exorta e me educa, porque eu preciso disso todos os dias. Então essa é a minha rotina, e aí eu vou cair no mundo. Tem dias que eu tenho o privilégio de gravar um podcast, por exemplo, e senti honrado aqui, viu? É isso aí. E ficar em casa. Mas aqui, né, o WhatsApp, o e-mail tá pipocando aqui, plim, 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 plim. Desliguei os avisos, né? Mas as demandas são muitas. E aí eu faço lista por dia. Geralmente eu tenho um papelzinho que eu carrego, não é organizado, nem ordenado, mas eu vou matando a lista. Você é no papelzinho, tá certo. No papelzinho, sempre no papelzinho. Quando eu deixo de fazer o papelzinho, eu bagunço a cabeça. Às vezes eu fico ansioso, porque são tantas demandas que precisam resolver, coisa de casa, né? Coisa do escritório, chamada, ligação, um cara que fica falando, tem que gravar o podcast, cadê a data? e falar nisso, a gente tem que marcar o outro, né? Eu não quis marcar o outro antes, por quê? Porque deixa eu fazer um primeiro. Mas tá aqui nas minhas tarefas, que no meu caso não é papel, tá no Notion, mas tá aqui para já falar com você também, pra gente ver isso. Agora, comentando um pouco aí dessa tua rotina. Fala aí. Eu sou analógico, né? mas eu sou tecnológico, né? Eu trabalho com 3 telas, mais a do celular e mais a outra. Mas essas coisas... Alexa ali atrás. Alexa ali atrás para ajudar, mas essas coisas do dia a dia eu ainda preciso do papel. Eu já tentei usar Notion, vários desses softwares, e eu acabo voltando para o papel. Eu sou baby boomer mesmo, não tem jeito. É muito legal. Agora, comentando um pouco aí dessa sua rotina, muito legal. Eu acho muito interessante essa priorização de começar o dia com Deus em meio a uma rotina tão acelerada como é a da nossa sociedade e como a sua, por exemplo, em específico com notificações o tempo todo, mas você começa ali o dia se programando, independente dos seus compromissos, para começar calmo ali com o Senhor, em oração, em meditação na palavra. Isso é algo que eu acho muito relevante, eu sempre recomendo o pessoal aqui da igreja também, porque tem gente que já acorda, pega o celular e já vai para os problemas do dia, já vai ali para a correria e acabou. E essa é a tentação, né? Você ir primeiro para o WhatsApp, primeiro para o e-mail. Eu não estou dizendo que eu não faço isso de vez em quando. Sim, às vezes, sim. Aquela bolinha vermelha, aquilo ali não é de Deus. Não. Né? Aquilo ali foi feito para chamar a sua atenção, para causar a sua ansiedade, para você olhar aquela notificação. Então, às vezes eu olho, mas eu procuro desprezar até que eu consiga cumprir essa rotina, porque ela tem sido importante mesmo no dia a dia, sabe? Se deixa para depois, é muito difícil. Com certeza. Depois, para sair daquele fluxo, né? A gente é levado pelas ondas de preocupação e notificações, tantas coisas. Aí a cabeça vai para outro lado. Né? Exato, eu gosto muito disso. Eu também tento fazer algo semelhante aqui. E sempre que eu consigo é realmente abençoador para a gente começar o dia com mais calma, não andando ansiosos, né? Já começa o dia na aceleração ali das notificações, é complicado. E só comentando brevemente mais uma coisa que eu achei interessante das Bíblias de Estudo. Você é o segundo que explicitamente traz aqui para a gente no podcast essa utilidade das Bíblias de Estudo, né? Que muitas vezes são menosprezadas por alguns como se não fossem dignas de um acadêmico, de alguém que quer algo mais profundo. E claro, realmente tem alguns momentos em que a gente precisa ir para comentários mais completos, nós fazemos isso, mas a Bíblia de Estudo é muito útil em sua eficiência, né? Em usar aquela pouco espaço que tem para trazer comentários importantes. Você falou disso agora, o Augustus também trouxe isso no podcast que nós fizemos aqui com ele. Eu assisti o podcast dele, eu lembro dele falar. Exato. E aí fica inclusive a recomendação para quem nos ouviu, tá gostando aqui da conversa também, ouvir o podcast com o Augustus, ouvir outros dos nossos podcasts aqui que com certeza vão ser edificantes. Mas muito legal essa sua rotina.
E aí você entra então na correria, vai para os trabalhos, para as tantas coisas, né? Como é que você faz, Mauro, para encaixar nessa vida assim o seu tempo de preparação de sermões? É algo que a gente sempre gosta de focar aqui nas nossas conversas nos podcasts do Logos, porque é algo que grande parte dos nossos usuários está preocupada, né? Como produzir sermões fiéis à Escritura, profundos, bíblicos, mas em meio a essa correria da rotina e da sociedade. Como é que você separa esse tempo aí, então, para a sua preparação de sermões? Eu divido a minha rotina de leitura entre duas partes. Eu não prego sermão novo toda semana. Eu divido o meu púlpito com o meu pastor auxiliar, o reverendo Jonatas Miranda, com o licenciado que nós temos lá na igreja, o Luiz Racelli. Então, eu não prego sermão novo toda semana, o que para mim é um grande privilégio. Por quê? Porque eu vou no domingo, que eu priorizo a minha igreja, eu vou ouvir a palavra. Pastores precisam aprender a ouvir a palavra. E a gente é muito de falar a palavra e não ouvir a palavra. Então, essa é uma coisa boa que eu tenho esse privilégio. A segunda coisa, eu faço as minhas leituras, recomecei a minha leitura, não faço plano anual de leitura da Bíblia, eu gosto de ler pausadamente, anotadamente e de acordo com a minha necessidade. Eu já ouvi irmãos dizendo, olha, você tem que separar a sua tarefa de fazer o sermão da sua vida devocional. Eu não concordo. Porque se o meu sermão não for parte da minha vida devocional, eu não sei o que fazer dele. Uhum. Então, o meu estudo da Escritura é o meu estudo da Escritura, seja ele para a minha leitura regular, devocional, ou para a preparação do sermão. Uhum. Então, se o texto não falar primeiro comigo, vai dar ruim. Sim. Então, por exemplo, essa semana eu não vou pregar no domingo. Uhum. E nós estamos fazendo a sequência de exposições em Jeremias. Uhum. Vai ser muito sermão. Nós já vamos agora para a 28ª exposição no livro de Jeremias. Olha aí, inclusive uma breve curiosidade aqui para algumas pessoas, né? Tem muita gente que acha que o livro de Salmos é o maior livro da Escritura, mas em capítulos mas em proporção Jeremias, né? Que está aí com esse título. Jeremias é longo. Uhum. Então a gente está trabalhando, eu não vou pregar. Então essa semana eu vou manter a minha leitura regular. Eu comecei no final de semana passada, eu comecei a ler Josué. Sim. Então eu estou lendo Josué, fazendo minhas anotações básicas, lendo aqui. Na semana que vem eu vou pregar em Jeremias a próxima perícope de Jeremias. Uhum. Aí as minhas leituras matinais eu vou focar de volta no meu texto. Sim. De Jeremias. Fica muito acumulado eu colocar as duas coisas juntas numa semana. Então, Entendi. Semana que vem, eu vou ler o meu texto repetidamente e orar sobre ele repetidamente durante toda a semana, o que vai me ajudar na construção da exposição. Que legal. Então, só um parênteses aqui. Na semana que você vai pregar, no domingo, você foca no seu devocional em meditar no texto que você vai pregar. E na outra, na que você não vai pregar, em específico naquele domingo, aí você medita em algum outro texto da Escritura, é isso? Isso mesmo. Muito legal. Eu conduzo uma devocional com a minha turma ali da Axi toda semana, e eles já sabem. Eu falo assim, gente, vamos voltar para Jeremias aqui, né? Vai ser o capítulo que eu vou pregar, eu vou ler repetidamente aquele texto ali. E diga-se de passagem, isso já começou muito tempo atrás, tá? Legal. Quando a gente resolveu pregar Jeremias, que começou em agosto do ano passado, eu comecei a estudar Jeremias em novembro do ano anterior. A minha primeira leitura de Jeremias que eu fiz, e é por isso que eu tinha mostrado esse texto, agora sim, essa é uma leitura um pouco mais profunda, tá? É onde eu faço a primeira leitura limpa do texto em português, ok? E vou fazendo as minhas anotações bíblico-teológicas. O que eu faço? Eu leio o texto, leio
todas as referências cruzadas que o texto tem. Isso é importantíssimo na formação da sua teologia bíblica. Então, as referências cruzadas, elas vão te ajudar. Depois que eu faço essa primeira leitura, eu vou ler as notas das Bíblias de estudo. E lendo as notas de estudo da Bíblia, eu vou completando essas anotações. Então, isso começou no ano de 23, eu comecei a montar isso aqui. Então, agora, quando eu vou ler e estudar, e aí o sermão em si, ou a exposição em si, ela só vai nascer na semana que eu vou fazer, eu não consigo adiantar. Eu tenho amigos, eu tenho uma inveja miserável deles por várias coisas. Uma coisa é o planejamento anterior, assim, aquela coisa, não, eu já estou com a série lá do ano que vem pronta, eu já estudei, isso aí é pura inveja. A outra inveja que eu tenho é dos colegas que conseguem escrever os sermões. Coisa, viu? Que coisa maravilhosa. Depois eles têm material pronto para publicar e tudo, não está em mim essa parte aí, né? Mas isso começou lá, então, em 22, ok? Para começar a série em agosto de 23, era para ter começado antes, mas como eu não tinha terminado, eu não estava seguro ainda da mensagem completa do livro, a gente foi procrastinando, foi pregando outras pequenas séries até que aquilo tivesse consolidado. Que legal. Aí, junto com o pastor, né, com o Jonatas, a gente faz um estudo de perícope, escolhe algum material que sirva de referência, e aí começa a entrar o Logos. Por quê? Porque eu vou atrás do material e começo a adquirir, então eu estou adquirindo comentários e livros referentes à exposição de Jeremias desde 22. Legal. Desde 22. Então eu monto uma pequena coleção, né? E aí essa coleção ela vai servir de base. A gente divide as perícopes, não significa que elas serão fixas. Então às vezes a gente sente, não, isso aqui está muito para cá, né? Então a gente elege alguns bons autores que vão ser os nossos guias, né? Sim. Tem algumas séries que são muito legais. Uma série muito bacaninha que tem só em inglês ainda no Logos é a série chama Exalting Jesus in. A primeira vez que usei Exaltando Jesus em Êxodo. Rapaz, que sériezinha gostosa, que coisa boa. É muito breve, não é longa, mas ela te dá o empuxo do texto, né, para você fazer uma pregação cristocêntrica. Não é completa, não tem todos os capítulos. Aí um autor expositor, e aí depois pelo menos um comentário exegético mais acadêmico, né, para discutir essas coisas. Então eu vou montando isso ao longo do tempo, e aí eu vou colocando no Logos. Sim. Essa biblioteca de Jeremias. Esse é o caminho que a gente faz aqui para isso, para conseguir montar toda essa perspectiva. E aí sim, aí na semana que eu vou pregar, eu já tenho esse texto anotado, eu já tenho esse texto lido, eu já tenho esse texto pensado, aí eu vou ler os comentários. Aí sim eu vou ler os comentários, vou ver todas as referências. As pessoas falam assim, o ideal é esse pastor usar, né, o texto hebraico, afinal você é um scholar do Antigo Testamento, professor da área. Gente, vamos ser realistas, vamos pôr o pé no chão, né? Às vezes eu não prego durante a semana um sermão novo, mas eu dou aula, eu tenho muitas atividades, eu não consigo fazer todo o serviço que idealmente precisaria fazer, tá? Sim, então, é puxado realmente, né? Aí inclusive, Mauro, só fazendo um parênteses aqui rapidinho para comentar algo bem interessante que você trouxe para a gente aqui sobre essa série do Exalting Jesus. Essa é uma série muito interessante que eu também me deparei, acho que um pouco mais de um ano atrás, e o que é legal dessa série é que ela traz muito bem ali sugestões de divisões homiléticas, né, de ideia principal, de divisões homiléticas que a gente pode trabalhar, né? Então eu quero só mostrar brevemente ela aqui na tela para o pessoal, para quem tiver interesse de adquirir. Tá aqui, por exemplo, eu peguei aqui o das Epístolas Joaninas,
E tá aqui, ó, 1 João 5, 13 a 21. Aí ele traz aqui, né, a main idea, a ideia principal. Ele diz aqui uma sugestão de ideia principal que ele encontra. E ele diz depois as divisões que ele vai trabalhar a partir dessa ideia principal aqui, né? E o que é legal comentar é que talvez alguém diga assim, poxa, comentário muito legal, mas ainda não está em português. Fica até a recomendação aqui para as editoras trazerem para a gente, que é um baita comentário expositivo. Mas aqui no Logos, a partir do Logos 10, nós já temos a função de selecionar o texto aqui e clicar em traduzir, né? Então eu posso ver aqui a tradução do meu texto. Então por isso fica a recomendação para quem tiver interesse dar uma pesquisada sobre essa série aqui. E também aí, se já domina o inglês, já vai tirar proveito logo de cara. Se não, tem a possibilidade de usar a ferramenta tradução a partir do Logos 10. Então é uma série muito interessante que tem sido útil aqui para mim também, né? Diga-se de passagem, eu uso muito essa ferramenta. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu uso essa ferramenta. Queremos ver. Como é que eu faço, como é que eu monto o meu sermão. Eu não sei se outra pessoa faz isso. Opa. Eu faço. É a minha muleta, né? E eu vou mostrar. Depois eu posso mostrar um pouquinho isso. Queremos ver. Ainda mais quando é algo assim inédito, algo que poucas pessoas estão fazendo. Então aí é que é legal de ver. Eu não sei se é bom, eu só tô dizendo que é o jeito que eu faço. Não, mas a gente quer saber. A ideia é justamente essa, né? Parte da nossa conversa aqui é saber um pouco de como Deus tem conduzido sua vida e ministério e como você tem preparado os sermões aí pra gente, né? E também só trazendo mais um comentário dessa correria aí, né, que a gente tem e de às vezes ter que ser mais direcionado na nossa exegese das línguas originais, né? O Nicodemos também trouxe isso aqui no podcast, né? Que a gente vai muitas vezes ali pelas traduções que a gente tem, mas em algum momento a gente vai afunilar em palavras específicas. É assim que você faz? Vai mais para palavras específicas no estudo? Veja só, a exposição bíblica, Saul, ela tem que considerar o texto, você tem que entender o texto, né? O indivíduo fala assim, eu sou um expositor bíblico, preguei 20 sermões em 5 versículos, tem um problema, porque isso não é exposição. Eu não estou criticando, não estou dizendo que não deve ser feito, eu só estou dizendo que você tem que fazer uma diferença. Sim. Exposição bíblica é você entender o texto como um todo, né? E desenvolver a ideia, o conceito a partir do autor, da mensagem original e fazer essa aplicação do texto. Sim. Então, a minha abordagem é do texto como um todo. Agora, tem partes do texto que são complexas, que você vai ler e que você vai dizer assim, eita, isso aqui eu não entendi. Aí você, obviamente, vai ter que trabalhar, né? Eu faço muita comparação de versões, tá? Sim. Eu comprei, na verdade, eu ganhei aquela versão poliglota em papel ali, poliglota não, a multitradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vi. Calhamaço assim, né? Isso, vem 4 colunas, tá ali, ó. Vem 4 colunas e mais o texto da nova versão. Mas no Logos também, você pega ali e bota tudo uma do lado da outra, né? Abre aí Jeremias, bota aí Jeremias e faz aí uma... Olha aí, ó. Você vê Jeremias várias traduções rapidamente, né? Você compara, só essa leitura aí já te dá uma evolução para você fazer perguntas. Epa, peraí, isso aqui não tá batendo, isso aqui precisa melhorar daqui, etc. Com certeza. Obviamente, né, nessas coluninhas aí você deve colocar um original, porque isso vai te ajudar, né, no processo. Então, esse é um caminho. Mas a ideia é entender o todo. Se você não entender o todo, não adianta você ficar brigando. E aí vai ter variante textual que você vai ter que brigar, porque essas traduções, às vezes, elas vão chamar atenção para isso, né? Mas o foco não é esse, o foco é entender o texto como um todo. Então, o sermão, ainda que por trás dele precise existir uma boa exegese, né? E ela deve ir aos detalhes para que você tenha a melhor interpretação, o sermão per se não é uma exposição de uma exegese que você fez. A exposição bíblica é entender o texto como um todo, usando
essa exegese, obviamente, que está por trás do texto. Então, raramente, mas muito raro mesmo, eu vou citar línguas originais do púlpito. Eu vou, às vezes, dizer, gente, olha, essa tradução aqui talvez precisa melhorar aqui, ó, isso aqui precisa, mas não é meu papel ficar falando no púlpito essas coisas, né? É mais confusão. Eu acho que informação é importante, a exposição ela tem uma função didática, obviamente, mas não é a função do pregador ficar fazendo exegese no púlpito. Ele tem que trazer o resultado da exegese e ajudar os crentes a chegarem à mesma conclusão. Esse é o que eu acredito. Né? Uma coisa aqui, Mauro, uma pergunta que eu faço para você, curiosidade, né? Recentemente eu estava pregando aqui na igreja uma série nas Epístolas Joaninas, e eu cheguei a 1 João 5, que tem a questão da variante textual ali, né? Então, abrindo esse parênteses aqui para você, já que você falou disso, da importância da gente tomar cuidado para, como usam de ilustração, né? Não trazer as panelas para a mesa, mas só o prato pronto ali, né? Não trazer exegese demais, mas o sermão em si. Como você faz quando o seu texto tem uma variante textual significativa na hora da exposição, e você sabe que, por exemplo, um irmão vai estar lá com uma versão da Bíblia que tem um texto um pouco mais longo, outro com uma versão um pouco mais curta. Você traz algum comentário a mais sobre essa questão de diferença de manuscritos ou não? Talvez. A minha pergunta é sempre se vai contribuir. Por muitos anos, eu tinha, ao final do culto, eu tinha perguntas e respostas. Que legal, olha que sugestão interessante. Quando a igreja era menor, eu terminava o culto, dava bênção, falava alguns avisos e ainda dava tempo ali, 5, 10 minutos, para a igreja fazer perguntas. Então eu fiz isso muitos anos. Aí a igreja chegou num ponto que não dá mais, ficou muito grande, e muita gente, então deixou de ser viável, né? Então muita coisa eu deixava para responder na hora. Sim. A outra coisa que eu faço, eu tenho um grupo de Jeremias na igreja, para quem quiser entrar. Então ele é bem paradão, ele não é dinâmico, né? Mas para cada exposição eu faço um grupo e o irmão que quiser entrar nesse grupo entra, ele faz as perguntas durante a semana. Às vezes eu lanço perguntas antes da exposição. Eu falo, irmãos, eu vou pregar esse texto aqui, eu tô com isso aqui na cabeça e tal. É raro, mas eu faço. Antigamente eu fazia muito mais. Eu dava para as pessoas interessadas a oportunidade de... Você já leu esse texto? O que você entende? O que você gostaria de entender nesse texto aqui que você não entendeu? Que ideia legal, Mauro. Eu fiz isso nas exposições de Gênesis, né? Hoje eu tenho o grupo de Jeremias, é bem parado, não é dinâmico como eu gostaria, mas os crentes têm essa oportunidade. Então, se essa dúvida surgir lá com a variante, com alguma coisa, os membros da igreja têm um canal aberto de acesso para perguntar a respeito. Então, e às vezes os próprios membros da igreja já vão respondendo, não, isso aqui é isso e tal, etc. Eu fico lá assistindo. Então, a gente tem o grupo de Jeremias, tem o grupo da EBD, tem esses grupos na igreja para a gente interagir em cima desses temas teológicos e assim por diante. Então, é uma boa oportunidade de você interagir com a sua comunidade, para os membros da igreja, para quem frequenta ali, né? E poder acessar diretamente e fazer essas perguntas. Às vezes eu respondo por escrito, ou os outros pastores respondem, às vezes a gente grava um áudio, um vídeo ou alguma coisa. Muito legal. Rapaz, gostei da sugestão, até pensar aqui como dá para fazer algo semelhante para a realidade da minha igreja aqui. Eu acho que é uma sugestão interessante para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E quanto menor a comunidade, mais fácil você fazer essas coisas, entendeu? À medida que ela cresce, talvez fica mais difícil. Mas o grupo de WhatsApp é uma bênção, né? Eu uso muito o WhatsApp para muitas coisas. Eu e meu pastor auxiliar, a gente brinca que o número de grupos compartilhados que nós temos, e eu estou
Na igreja, eu acho que eu só não estou nos grupos pirata, né? Porque o pessoal faz o grupo deles mesmo, e no grupo das mulheres, porque fica ruim. Mas nos outros grupos da igreja, eu estou lá, né, para compartilhar do dia a dia, da vida, para dar parabéns, e bom dia, boa noite, tudo isso faz parte da vida comunitária, né? E parte do meu tempo é para isso mesmo, já que a gente não consegue se encontrar, São Paulo é complicado, né? Mas a gente desenvolve algum nível de convivência e tem aí utilidade teológica, sem sombra de dúvida. Muito bom. Então aí a gente estava comentando, falamos sobre essa questão das variantes textuais, da comparação de textos, né? Depois desse momento, então, do estudo, para onde você caminha, como é que você segue aí com a preparação do sermão? Então, à medida que eu vou lendo, né, eu vou tentando identificar os blocos do texto, e eu gosto muito de expor o texto na sua sequência. Tem muitos expositores muito bons, né, que eles montam muito mais um sermão em cima do texto para fazer a exposição, e é muito bom. Eu sou muito simplificado, eu sou muito linear. Então, eu sempre procuro a divisão do meu texto e a exposição linear. Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar aqui. Gente, não estou dizendo que é o melhor, não estou dizendo que é bom. Tem alguns colegas que me condenam por isso e acho que apropriadamente, mas a minha própria montagem do sermão hoje, eu começo... Eita, não sei se eu devia dizer isso. Emílio vai brigar comigo, Jonas Madureira vai brigar com todos eles. Eu já começo no PowerPoint, eu preciso adiantar as coisas. Eu não posso fazer uma coisa e depois outra. Agora, inclusive, enquanto você vai tentando fazer aí, isso que você está conversando comigo, eu vi num bate-papo entre o Mark Dever e o John MacArthur, eles comentando sobre isso. E justamente o MacArthur dizendo que ele era mais linear, de seguir o fluxo exegético e natural do texto, enquanto o Dever respeitava muito isso, mas ao mesmo tempo às vezes se sentia compelido pelo texto por uma questão homilética, né, mais expositiva e estrutural ali, de tipo às vezes focar no versículo do meio para terminar a exposição, porque ali estava o punch, né, o golpe mais forte Isso. Então, interessante. Isso aí é característica de cada um, né? Eu gosto muito dessa simplicidade linear. Então eu procuro seguir. Tem hora que o texto dá uma forçada em você, assim, ele briga com você e você fala assim, ok, Deus deve estar certo e certamente eu estou errado, né? Mas eu caminho por aí. Aí tá um típico PowerPoint da série de exposições. Aqui já está com a liturgia, tá? Eu gosto muito de montar uma metanarrativa para a liturgia como um todo. Legal. Okay? Então, aqui tá todo o processo, até que eu cantei o último hino antes da mensagem, cheguei na mensagem. Quando o texto é curto, eu já faço uma leitura do texto todo. Então, aqui eu tenho Jeremias 23, graças a Deus, caiu uma perícope curta de 1 a 8 para mim. No sermão anterior, o pastor Jonatas pregou 2 capítulos. Nossa. Ele encarou 2 capítulos, né? A gente procura ler o texto todo, mas esse eu li o texto todo. Às vezes eu leio o começo do texto e já falo, irmãos, fica com a Bíblia aberta porque nós vamos ler o próximo, vamos ler o texto todo. Excelente. Né? Faço isso também aqui, viu? Olha aí, eu tô aprendendo com você. Eu nem sabia o que você está fazendo, mas eu tô aprendendo aqui. Olha aí. Aí, aqui, nessa hora, eu já tinha lido o texto várias vezes, eu já tinha anotado. A minha tentação era de chamar essa exposição Quem Tem Medo do Lobo Mau. Mas, no fim, eu não tive coragem e eu acabei... Essa foi só uma parte. Legal. Então, à medida em que eu vou lendo o texto e esses blocos vão ficar claros, né? Então, esses 8 versos aí, eu cheguei a essa conclusão aqui, eu dividi dessa maneira. Primeira sessão eu chamei de lobo mau, que são os maus pastores.
A segunda sessão do texto eu chamei de Quem Tem Medo do Lobo Mau, porque o Senhor diz, eu vou tratar de castigar esse pessoal pelas maldades. E aí no verso 4 diz assim, porei sobre elas pastores que as apacentam e elas jamais terão medo. Então ele está falando de pastores falsos, que são lobos, então eu achei que era apropriado. Sim. Na verdade eu misturei duas histórias infantis aí, sim, né? O lobo mau da vovozinha lá, né? Do Chapeuzinho Vermelho, e aqui a dos Três Porquinhos. Inclusive, né? só um parênteses aqui, volta lá no slide anterior, por favor. Eu tô vendo que tem o slide em si, que é o que a igreja vai acompanhar, mas você tem na seção aí de comentários aqueles pontos estruturais que você vai usar para expor, né? Uma ideia interessante. É isso aí, é o que eu faço. Então, quando eu vou pregar em algum lugar, eu já pergunto assim, tem como eu projetar do meu computador ou do meu iPad diretamente? Porque as minhas notas de sermão são as notas do PowerPoint. Olha aí. Eu não tenho mais nada, eu só tenho essas notas. Realmente inédito aqui, viu? Aqui você foi o primeiro que trouxe essa saída aí. Pronto. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui a história dos maus pastores, chamei o Chapeuzinho Vermelho, chamei os lobos vestidos de pastor, tá? E aqui você está vendo um mundo de texto escrito. Adivinha de onde vem, Saor? Esse texto escrito, esses aqui especificamente, eles vêm da tradução do Logos. Olha só. Ok? Muitos meus estão em inglês mesmo. Mas agora que o Logos tem a função tradução, então esse parágrafo aqui não é meu. Ok? Sim. Esse parágrafo aqui é de um dos comentários. A partir desse momento que eu estou traduzindo, comecei a ter um problema, tá? Porque no Logos, quando você copia, ele já vem aqui embaixo a referência do texto, do livro. Quando você traduz no Logos, ele não faz isso. É verdade. Então, fica aí uma dica. Verdade, tá? É uma boa dica. Por quê? Porque existe a possibilidade também de traduzir aqui mesmo. Né? O próprio PowerPoint faz a tradução, mas a tradução do Logos é muito melhor. Sim, é uma ótima tradução. Então, eu montei. Meu ponto é esse, tá? São os maus pastores. Eu vou explicar o texto, vou usar as metáforas, vou usar os comentários como lembrança e vou fazer as aplicações. Muito legal. Aqui, geralmente, aqui quando eu tenho esses asteriscos, significa que aqui é um outro comentário que eu já anotei aqui embaixo. Legal. Okay? Às vezes eu boto 4 ou 5 comentaristas na minha anotação. Não significa material que eu vou usar, não significa que eu vou usar no sermão, mas eu vou fazendo uma coleção de comentários específicos sobre aquele texto. Legal, legal. Então, eu começo aqui com uma recapitulação, ok? Aí, um contexto, uma contextualização no livro que vai me ajudar a colocar esse sermão na metanarrativa da liturgia, ok? Da liturgia, eu monto uma metanarrativa para a liturgia, né? E aí eu vou dividindo. Esses pontos, eles, se você olhar aqui, eles são a sequência do texto. Ó. O lobo mau, quem tem medo do lobo mau. Sim. O bom pastor, que vai ser o renovo justo, né? E um novo rebanho, porque a conclusão de Jeremias aqui é que o problema são os pastores, sim, mas o problema é o rebanho. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Sim. Não há um justo sequer. Então, o que o texto promete é que ele vai dar um pastor, que é um renovo justo, e esse pastor vai fazer um rebanho novo. Tá? Então, eu sigo essa sequência dessas ideias básicas, elas vieram lá dos comentários, etc., mas isso só vai vir depois que eu trabalhei o texto, depois que eu entendi o texto, depois que eu entendi a organização do texto. Então, essas notas e esses comentários, eles são um subsídio
porque durante a semana eu vou estudando, eu leio isso várias vezes, eu vou acrescentando as notas pessoais, e toda a exposição nossa termina com esse slide aqui. Eu sempre digo para os meus alunos, se você não tiver como aplicar o seu sermão, vai achar outro texto para você pregar. A gente pede, Deus, Senhor, aplica esse texto, mas você tem que saber aplicar o texto. Sim. Senão, você está brincando aí com o texto. Aquela aplicação final de Senhor, aplique aos nossos corações, e cada um vá para sua casa. E é verdade, é Deus que aplica aos nossos corações, mas eu tenho que saber articular isso. Exato. Então, aqui no final dessa exposição, não é? Primeiro, banho de realidade. Pastores e rebanhos humanos são falhos, não tem solução humana. Recebemos uma solução divina, um pastor perfeito que aperfeiçoa um rebanho por meio da redenção e da santificação. Os meios de graça são para isso. E quando você tiver medo, lembra, ok? Como era o domingo de Páscoa, e eu não paro série de sermão, sim, ok? Nem para o dia das mães, nem para o dia dos pais. No fim do ano, a gente dá uma pausazinha, porque muita gente viaja e vai perder. Sim. Então, ali no fim do ano, a gente dá uma pausa, né? Então, eu tinha toda a aplicação para o domingo de Páscoa. Então, obviamente, que eu usei, sim, né? Então, esse é o caminho. Era domingo de ceia. A gente sempre termina e já vai para um hino. Hino de resposta. Que aplique, isso, sempre é uma aplicação. A gente vai atrás, a ceia, né? Nos domingos de ceia, eu não tenho uma oração, não tenho um momento de confissão no começo, a gente vai direto aqui para a ceia, que ela já é o momento de confissão. Algumas vezes, inclusive, eu já fiz a ceia antes da pregação. Olha. Não existe, né, E aí depois sempre a gente termina com os motivos principais de oração e outros, né? Às vezes aqui tem, né, uma lista de igrejas pelas quais a gente vai orar. Sim. A gente ora por igrejas, que é essa parte aqui. Esse é um ministério muito legal, as mamães grávidas. Olha aí. Tá caprichado, viu aí? Tá caprichado. Eu não aceito ter menos de 8. Essa semana nasceu a Manuela, nasceu aqui, ó. Ela vai sair da lista esse domingo, e aí eu já vou começar a dizer, gente, vocês sabem que a lista tá diminuindo, vocês que sabem resolver esse problema aí. Muito bom. Então, é assim que a gente acaba montando o sermão. Meu pastor já faz diferente, ele escreve primeiro e joga para lá depois. Eu já faço isso no próprio PowerPoint, para mim é mais fácil, é mais rápido, e eu vou caminhar aí nessa direção. Então, é o meu jeito de fazer, e aí eu acho que cada um tem que ter o seu jeito de fazer. Ache o caminho que vai te ajudar a ser produtivo, né? Eu geralmente, lá no começo da carreira, eu demorava assim, 10, 15 horas para montar uma exposição bíblica, né? Hoje, eu acredito que a minha média são umas 6 horas na semana. Mas lembra, eu comecei a ler Jeremias em 2022. Então, você tem que somar essas horas no processo, entendeu? Não somente isso, né? Não somente isso, como todo o seu tempo aí de caminhada no ministério, com a palavra de Deus, com estudos, ouvindo pregações. Dúvida, né, mas agora, um negócio que é o que eu acho, é o que eu mais uso do Logos, ok? É a biblioteca pronta. Deixa eu mostrar aqui para... Mostra aí de novo a tela. Vamos lá. Mostra aí de novo a tela. Inclusive, você falou aí de usar bastante a biblioteca do Logos, os layouts, né, que você fala também. Isso. Você é um cara que está sempre corrido, e não só corrido, como voando, né? Você viaja muito, e você estava me contando em uma outra ocasião como você
se aproveitava desse benefício de carregar toda a sua biblioteca no Logos para preparar no Isso é avião importante. também, né? Olha só, eu sou um pregador de igreja local. Olha só, eu sou um pregador de igreja local. Então, eu nasci para pregar pro meu aceito povo. Muito poucos convites para pregar em outra igreja. Muito poucos convites para pregar em outra igreja. Eu não dou conta nem da minha. Né? Vem pregar na mocidade da minha igreja. Vem pregar na mocidade da minha igreja. Eu vou na minha mocidade. Não é justo, eu acho. Né? Nem com a minha mocidade, eu acho. Nem com a minha família. Com a minha mocidade, nem com a minha família. Conferências e essas coisas. Mas aí sim, conferências e essas coisas. No avião. Aí sim, você vai acabar no avião. Vai ser aquela correria. Ou com o computador, ou com o computador, o tablet, ou com o seu telefone, você carrega o tablet, ou com o seu telefone, então você carrega tempo de leitura, então tempo de pesquisa, tempo de avaliação de pesquisa, tempo de avaliação exegética, tudo isso você esse layout, esse painel, né, a página inicial do Logos, esse layout, esse painel, né, a página inicial do Logos, eu mantenho propaganda e tal, pode dar para baixo, tem notícia, propaganda e tal. E aqui eu vou colocando o que eu estou estudando. Então, aqui, ó. E aqui eu vou colocando o que eu estou estudando. Então, aqui, ó. Por sinal, estão as últimas séries. Gálatas, Jeremias, Marcos, Levítico, Gálatas, Marcos, meus estudos de teologia bíblica, eu tenho, e assim por diante. Meus estudos de teologia bíblica e assim por diante. Aliás, quando eu chego aqui, vou preparar o Logos. Aliás, aberto direto aqui dentro. O Logos eu só clico aqui em Jeremias, aqui dentro. Eu só clico aqui em Jeremias. Pronto, né? Então, aqui, ó, já está no meu layout do último domingo, da última exposição. O texto já abriu em Jeremias 23. O texto já abriu a minha versão de estudo. O texto já abriu o meu hebraico, o meu texto hebraico. Ele está sempre aqui para conferir, né? Quando eu vou olhar palavras, né, aqui na ARA, né, ele faz, né, aqui ai dos pastores, ele já marca aqui do outro lado, eu já sei qual que é aquela palavra, não preciso ficar fuçando, escafunchando para descobrir, tá? E aqui ele já abre para mim as principais ferramentas de exegéticas ou de homiléticas, né? No caso, aquele que a gente comentou, que é o Exalting Jesus. O Exalting Jesus, né? A série, eu acho que o nome da série mesmo, é Christ-Centered Exposition. Mas aí... isso. E aí, que eu acho que vai ser assim que eles vão ter que pesquisar. Isso. Mas o nome de cada comentário vem assim, Exalting Jesus em alguma coisa, né? Christ-Centered Exposition Commentary Series, isso aí. Então, já está aqui o texto para eu fazer leitura, né? Eu tenho usado muito o Riken, que já está aqui, ó. Legal. Então aqui eu já tenho, né? Então o Trust do Riken, né? Ele pegou esse sermão, ele falou música para o Messias. Olha aí. Que já é diferente do outro, né? Mas tem muita coisa do Riken que eu usei como subsídio, como ideia, né? Para desenvolver isso. Há um comentário acadêmico, mais acadêmico um pouquinho, né? Esse aqui é um comentário intermediário, ele não é um comentário técnico, tá? Jeremias, gente, na área técnica é muito, mas muito difícil. Não é um livro fácil, ele é muito complexo, né? Então, cada vez que eu venho aqui, eu vou ter minha biblioteca pronta. E aqui, vários comentários, várias Jeremias 21, né? Aí eu vou aqui, eu mudei, agora eu já estou em Jeremias 23. Aí você vem aqui no seu comentário, ele já está em Jeremias 23. É isso aí. Aí você vem aqui, ele já está em Jeremias. O tempo que eu economizo abrindo um livro, folheando para achar cada um deles, a página onde está Jeremias 23, aqui eu economizei. Com certeza. Não era o Spurgeon que tinha, se não me engano, tem a história de que ele contratava alguém, ou se não me engano era a esposa, mas só para abrir os livros que ele estava lendo na mesa, nas páginas certas e tal, né? Então, por exemplo, esse aqui é um comentário que não está sincronizado, né? Ele está em Jeremias capítulo 1.
mas espera, eu quero sincronizar. É só eu ir aqui, clicar no meu azinho aqui, ó. Está em Jeremias 23, junto com meus outros textos. Exato, né? São os conjuntos de interligação. Então, esses são eles. Eu não deixo todos eles sincronizados imediatamente, porque às vezes pesa um pouquinho na memória para rodar. Depende então, de quanto você abre, né? Sem sincronizar, isso. E aí eu vou e sincronizo na hora. Eu venho para cá, ó, minha sincronia A, pronto. Esse aqui é o comentário de Harrison, né? R.K. Harrison. E aqui eu tenho, tá vendo? Esse é material que eu fui acumulando desde novembro de 22, tá? E fui juntando como os comentários mais úteis aí. Então, eu uso muito isso. E aí, como eu disse, você vem aqui, você seleciona, né? E ele já vai lá para o outro lado anotado com a referência, etc. E tal. Inclusive, então, você falou aí de acumulando, mas ao mesmo tempo que eu estou notando aqui desses livros aí que você está mostrando, a maioria deles, eu acho que com exceção aqui do Exalting Jesus, já está em coleção. Do Heiken, já estão no pacote portfólio do Logos 10. Então, já tem aí de uma vez só, a pessoa adquire a maioria deles. Eu acho que todos esses aí. Porque tem a New American. Eu não tenho... O que você fala? Eu não tenho o portfólio, eu tenho o anterior. O Diamante. Qual que é? O Diamante. O Diamante, foi o último upgrade que eu fiz. Eu fiz esse upgrade pro Diamante. Legal. Um dia ainda terei o portfólio. É isso aí. Inclusive, uma coisa, só falando sobre o conjunto de interligação, eu não sei, inclusive, se você já viu isso, mas se você conecta léxicos, né? Você pega lá o BDAG, o BDAG, né? Ou o Lognida, enfim, os léxicos que você quiser, coloca aí. E se você ativa o conjunto de interligação, se você clica numa palavra, o Logos manda você direto para o léxico nessa página específica, né? Vou tentar mostrar aqui rapidamente, mas isso é muito útil. Eu vou pôr aqui, ó, Cadê? Lognida, né? Coloca... Aí, pronto, esse primeiro aí. O primeiro que tinha aparecido. Aí, esse aí, Greek English Lexicon. Isso. Pronto. Aí você coloca no conjunto de interligação, coloca aí no Azinho, coloca ele do lado aí, vai na sua Bíblia, só que no caso vai na ARA, né? Vai na ARA, porque a Nova Almeida ainda não está com o interlinear reverso. Mas aí se você clica numa palavra que você quer estudar, por exemplo, pastores, vai lá no Lognida. Isso, eu já uso aqui. Já usa, né? Aí, né? Eu tô vendo o Strong já tá. Isso aí. Isso, o Strong já estava conectado. Excelente, isso é muito útil. Aqui, ó. Isso é muito útil. E conectar aí ele vai. Mas é legal, você já tá usando aí no Strong. Eu uso bastante aqui também, porque é a questão do estudo eficiente, né? O Logos, ele propõe muito trazer isso pra gente, né? De fazermos um estudo com eficiência. Então, às vezes, a gente não precisa fazer uma nova exegese, uma nova tradução, melhor dizendo, do texto. Nós temos ótimas traduções, podemos compará-las, e onde nós percebemos que há mais divergência entre as traduções, percebemos, então, uma palavra com um campo semântico mais diverso, que aí vale a pena a gente ir lá naquela palavra, clica ali, já abre, já faz um estudo de palavra da Bíblia, vai para frente, né? Muito bom, Mauro, muito bom. E tem mais alguma dica, assim, alguma coisa que você acha que é uma peculiaridade do seu estudo? Né? Você trouxe aqui a questão de ir direto para os PowerPoints. Tem mais alguma peculiaridade do seu estudo que você deixaria como dica para quem está nos acompanhando? Alguma coisa assim? Olha, eu acho que uma coisa importante na área é o que você crê. E eu sou um defensor da exposição bíblica para qualquer tarefa na vida da igreja. Então, quando eu era seminarista ainda, eu tive a oportunidade de começar um plantio de igreja seminarista. Tinha uma série de circunstâncias lá num bairro, era um bairro novo na cidade, as casas não tinham muro, ele tinha uma vivência de comunidade muito grande. Então, tinha duas senhoras lá que eram crentes e a gente começou um grupo familiar lá naquele bairro. E
E foi impressionante porque no primeiro mês a garagem da irmã lá não cabia mais o número de pessoas, encheu. Ela pediu a garagem da vizinha para poder pôr as crianças. E a minha então namorada, hoje minha esposa, ela tomava conta das crianças numa garagem e eu tomava conta dos adultos nessa outra. Com 1 ano a gente alugou uma casa. E aí você fala assim, nossa, que coisa extraordinária, o que você fez? E a minha resposta é, eu não fiz nada. Não fiz nada. Não tinha mágica nenhuma. 2 irmãs que convidavam pessoas. E eu fazia o meu trabalho, que era expor a Bíblia. Eu levava meu violãozinho, que na época eu ainda tocava, cantava ali, arranhava, e com essa voz maravilhosa que eu tenho aqui de porongo, e pela exposição bíblica, Deus levou aquelas pessoas lá. Agora, já no outro lado da vida, com anos de ministério, Deus me chamou para plantar uma igreja. E é um chamamento subjetivo, obviamente, né? Colocou um desejo no meu coração, uma vontade e uma oportunidade. E aí, nesses 12 anos, se você perguntasse, mas Mauro, o que você fez, né? A gente começou uma igreja aqui na sala dessa casa que eu tô, com 11 pessoas, 4 da minha família, 4 de outra família, e mais um casal e um jovem. E hoje a gente está aí, alguns anos depois, com uma igreja estabelecida, boa. Você fala, Mauro, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, só expus a Bíblia. E eu costumo dizer que Deus faz essas coisas apesar de nós. Uhum. Apesar de nós. É uma graça humilhante de Deus, porque isso só serve para nos humilhar. E o que eu digo é o seguinte, tem algum segredo? Eu falei, olha, se tem um segredo, eu acho, é a exposição bíblica. Então, nesses anos todos, eu tive a oportunidade de tentar seguir o que Paulo disse lá aos Efésios, no livro de Atos, né? Tentei expor todo o conselho de Deus. Então, a gente já expôs grandes partes do Novo Testamento, grandes partes do Velho Testamento, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Evangelho de Marcos, Carta aos Romanos, Gálatas, Efésios, Tiago, Timóteo. Um dia, quem sabe, a gente vai chegar num ponto, e agora estamos em Jeremias, e vários profetas menores também. Um dia, quem sabe, eu posso olhar para trás e falar assim, olha, boa parte da Bíblia foi exposta. E isso foi para quê? Foi primeiro para eu aprender. Foi para eu ser impactado pela Escritura. Porque se eu não for impactado primeiro, aquilo que eu vou fazer lá não está valendo muito, né? Sim. E você pode impactar uma comunidade, você pode impactar uma igreja, crendo que o Senhor nos deu a Escritura para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Logo, o que vai acontecer? Você não precisa ficar escolhendo o que você vai ensinar. A Bíblia já te disse o que você tem que ensinar. Você tem que pegar no começo e ir até o fim, e você vai abençoar a comunidade, igreja, pessoas. A gente coloca lá no YouTube as séries de exposições, e a igreja tem um ministério paralelo, vamos dizer assim, que é o Igreja Expositiva, né? Um canalzinho aí, tá no Instagram e tem no YouTube. Muito pequeno, nada grandioso, mas toda semana, pelo menos 1 ou 2 comentários a gente recebe assim, puxa, que bênção, nunca tinha entendido, nunca tinha visto dessa maneira, e muita gente que faz maratona. Então, a pessoa assim, vou fazer a maratona de Gênesis, e pega as 40 e tantas exposições de Gênesis, pega um feriadão, pega uma semana ali, tá. Olha, terminei o Gênesis, vou começar Êxodo. Terminei Êxodo, vou começar Levítico, né? Então tem várias igrejas que têm essas séries, né, inteiras, né? Uma igreja que eu admiro muito, com as séries inteiras,
a Igreja Semear lá em Brasília, a Igreja Redenção faz a mesma coisa, muitos outros irmãos têm séries completas de livros da Bíblia saudáveis. Então, você está procurando um rumo aí no seu ministério, não sei bem o que eu vou fazer, projete expor a Bíblia e você vai colher os frutos que Deus traz da própria Escritura. É isso que Deus faz ao longo do tempo. Você, Saul, está plantando a igreja aí, expõe a Bíblia. É isso aí, qual que é o seu serviço? Expor a Bíblia. Exato. As outras coisas são consequência. Exato. Me identifiquei aí em muitos sentidos com o que você falou, que é isso. Deus tem nos abençoado, tem sido desafiador, mas extremamente abençoador aqui. E o que a gente tem priorizado é isso. Pregação expositiva, cristocêntrica e tentando viver o que nós estamos ouvindo. É isso. Eu tenho acrescentado, tenho conduzido. Que Deus também faça isso na vida aí de outros ministérios, de outros pastores, que Ele nos conduza. Mauro, muito obrigado por esse tempo precioso aqui de conversa. Aprendi bastante com você, gostei aqui de ideias, saí aqui com algumas ideias já para pensar em como aplicar aqui na nossa igreja. E obrigado por, em meio a todos esses trabalhos que você tem feito aí, ainda arranjar um tempo para a gente conversar, né? Então, que Deus o abençoe, meu irmão. Prazer, Saul. É uma alegria poder compartilhar dessas coisas. Hoje, nas minhas orações da manhã, eu orei a esse respeito. Eu falei, Senhor, que abençoe alguém. Que Amém. Seja uma conversa para abençoar pessoas e sejam coisas do reino, né? Coisas do Amém. Reino. Amém. Alguém já foi abençoado com certeza, porque eu fui, mas com certeza outros também serão aqui. E se você foi uma dessas pessoas que está aqui nos acompanhando, foi abençoado, deixa aí nos comentários para nos motivar também a continuar com esse trabalho e motivar também o reverendo aqui, em todo esse ministério dele. Que Deus nos conduza em tudo isso. Aqueles que ficaram interessados, gostaram do podcast, maratonem aí também a nossa série de episódios do podcast daqui do Logos, já com tantos episódios com Augusto Nicodemos, Wilson Porte Júnior, o Gutierrez Siqueira e tantos outros, falando um pouco da vida deles com o Senhor, do ministério e também de como eles têm usado o Logos em sua preparação de sermão, no estudo bíblico. Tenho certeza que vai ter coisa útil ali para você aprender e ver o que se adequa à sua realidade. É isso aí, fiquem com os próximos episódios. Até a próxima. Valeu!